Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje nosso tempo de palavra e oração será para que você entenda o quanto o Senhor te ama. Eu sei que muitas de nós, você passou talvez por rejeição na sua vida. Às vezes cresceu numa família tão complicada, tão difícil. Às vezes foi abandonada na infância. Mesmo que você tenha sido criada por pais e mães, eu sei que muitas cresceram num ambiente que não teve amor, ou não teve, aquela comunicação, aquela linguagem clara de amor. Às vezes você foi criada por avós, por tios. Eu não sei como foi a sua criação, mas você precisa entender que você chegou até aqui, porque o Senhor te ama. Foi Ele que te escolheu, Ele que te projetou lá no ventre da sua mãe. Cada detalhe em você foi pensado pelo Senhor. Cada detalhe da sua vida, sabe? Os seus cabelos, sua pele, seu tom de voz, sua altura. Comece a olhar para você e comece a amar cada detalhe que o Senhor fez em você, porque foi Ele que te criou. Não se despreze, E aprenda a olhar para você com amor, porque quando você entende o amor do Senhor para com a sua vida, você começa a se amar. E quando a gente começa a se amar, a gente começa a abrir o coração para se deixar ser amada, cuidada. E aí esse espírito de rejeição, ele sai da nossa vida. A gente consegue abandonar esse espírito de rejeição, porque o espírito de rejeição, ele gera alguns problemas em nossa vida. Alguns problemas que talvez, de comportamento, que talvez a gente nem perceba. O espírito de rejeição, ele gera essa necessidade de você ter a atenção das pessoas. Ele gera uma carência excessiva. Consequentemente, quem tem uma carência excessiva começa a cobrar demais das pessoas. A pessoa que tem um espírito de rejeição, ela começa a ser muito insegura. Então ela começa a sempre pensar que as pessoas não gostam dela. Ela sempre pensa que ela não é aceita. Ela sempre pensa que não está sendo agradável. E aí ela tem um problema, de deixar as pessoas amarem ela. Então às vezes você não consegue abraçar alguém ou receber um abraço. Às vezes você não consegue elogiar ou receber elogios. E talvez até essa sua criação, que teve, às vezes, essa linguagem de amor lá na sua infância, ela não foi tão clara, não foi tão explícita. E às vezes você até já tem filhos e não consegue expressar na plenitude esse amor aos seus filhos. Certa vez, uma mãe confessou a mim, ela falou: Cris, eu fui criada num lar que não tinha abraço, não tinha toque, não tinha carinho, não tinha passar a mão na cabeça, no cabelo, não tinha essas atitudes assim carinhosas dentro de casa. Ela disse: hoje eu tenho meu filho e eu não consigo reagir assim. Eu não consigo abraçar, eu não consigo fazer carinho. E realmente, ao conhecer Jesus, ela conseguiu ver o reflexo do seu coração e o como isso fazia ela afastar o filho dela, assim como ela viveu longe dos seus pais. Então hoje eu quero dizer para você, essa palavra, eu quero declarar essa palavra de Salmos 27, versículo 10, que diz assim: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Ele diz aqui: mesmo que meu pai e minha mãe tenham me abandonado. Sabe, eu já declarei essa oração aqui em algumas outras vezes aqui no canal, porque realmente eu oro para que você entenda o quanto o Senhor, Ele te ama. Eu oro para que você abandone esse espírito de rejeição na sua vida. Mesmo que pessoas que deveriam te amar, elas te abandonaram. Mesmo que pessoas que deveriam te amar apresentaram um amor disfuncional a você, o Senhor não te abandonou. O Senhor, Ele sempre nos acolhe. E o fato dessa palavra hoje, ela está chegando à sua vida, ela está chegando ao seu coração. Isso já é um acolhimento do Senhor. E você pode pensar: Senhor, mas como que o Senhor me ama? Essa palavra já é uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de cuidado, para que de fato você entenda que o Senhor te projetou lá no ventre da sua mãe. Às vezes a gente acha que a gente é um projeto do nosso pai e da nossa mãe, que a gente é o sonho do nosso pai e da nossa mãe, ou o descuido do nosso pai e da nossa mãe. Não, quem autorizou o nosso nascimento foi Deus. Quem autorizou que você fosse gerada e que você nascesse foi o próprio Deus.
E quando você descansa nesse conhecimento, você entende que você não precisa de nada mais além do Senhor. E quando o amor do Senhor ele é suficiente na sua vida, você começa a receber essa cura de maneira tão natural. Você começa a se posicionar numa pessoa que entende o amor do Pai e aí então você vive um amor saudável. E aí você começa a viver um amor saudável no seu casamento, você começa a viver um amor saudável no relacionamento com seus filhos e você passa a ter um relacionamento saudável até com aquelas pessoas que cuidaram de você. Talvez seus pais, avós, pais adotivos, não sei quem te criou, mas você começa a ter um relacionamento saudável até com essas pessoas que deveriam cuidar de você e não cuidaram, que deveriam te amar, porque você aprende a liberar perdão, você se posiciona no perdão, você se posiciona realmente a ter um coração totalmente tratado e tratável. Aquele que escolhe sempre estar neste lugar de amor e não de rejeição. Sai deste lugar de rejeição. E aí você vai começar a aprender até a se relacionar com autoridades, né, na sua vida. Tem gente que não consegue. Eu vejo que tem pessoas que não conseguem lidar bem com autoridade, com líder espiritual, não conseguem lidar bem com professores, não conseguem lidar bem com patrão, com chefe, com gerente. Por quê? Porque essa pessoa ela tem esse espírito de rejeição no coração. E muitas vezes o espírito de rejeição pode nos levar a sempre a uma resposta de rebeldia, sabe? De não aceitar uma autoridade, de não aceitar um conselho, de não aceitar uma ordem. Que realmente hoje o Senhor possa levar o nosso coração para este lugar correto. De entender que Ele me amou, Ele me projetou e o Senhor sempre te acolhe. Eu não sei se alguém te abandonou, mas Deus nunca te abandonou. O Senhor te acolhe e Ele sempre te espera de braços abertos. Escreva aí nos comentários, Pai, que eu entenda que o Senhor sempre me acolheu. Hoje o Senhor te acolhe. Hoje o Senhor te acolhe. Escreva aí, eu sou acolhida pelo Senhor. Escreva nos comentários. Hoje nós vamos orar sobre isso para que a gente entenda que nós somos acolhidas por Ele, amadas por Ele. Posso ouvir o amém? Amém de filha. Amém que crê que é amada, que sabe que é amado. Em nome de Jesus, vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, nós te agradecemos porque sempre que eu leio essa palavra, Deus, eu sinto o quanto o Senhor cura corações. O quanto o Senhor encontra corações que estão perdidos, corações que ainda têm sentimento de abandono, corações que ainda têm sentimento de rejeição. Às vezes ainda tem aquela sobrinha, né, Senhor, de rejeição no coração. Mas eu sinto tão forte como o Senhor vai cavando profundo nos corações e o Senhor vai trazendo essa palavra de amor, de consolo, de conforto. Hoje, Deus, nós repreendemos todo espírito de rejeição do nosso coração. Hoje nós repreendemos, Deus, todo sentimento de rejeição. Ou, de fato, pessoas que viveram rejeição. Mas o salmista diz mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E diante dessa promessa, eu declaro que cada filha tua entenda o quanto é amada e acolhida pelo Senhor aqui nesta oração. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e cremos que uma onda de transformação e cura está acontecendo neste momento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor alcance teu coração com essa palavra e você entenda o quanto você é acolhida, esperada e amada por Ele. Amém? Se você sente que tem que enviar essa mensagem aqui, assim como chegou na sua vida, você sente que tem que enviar essa palavra para alguém, envie agora mesmo, compartilhe, pelo menos com uma pessoa, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra de transformação no dia de hoje. Amém? E se você é nova aqui no canal e ainda não se inscreveu, vai bem rapidinho ali, se inscreva, ative as notificações, porque eu estou esperando você todos os dias aqui no nosso tempo de palavra e oração.